como, enfim, como tendo o privilégio da graça de ser mensageiro da verdade, tem que se falar a verdade. O título da mensagem são Encontros Desesperados. Vivemos em tempos de desespero. Acho que toda a gente está desesperada. Os líderes mundiais estão desesperados, já não sabem o que é que fazer. Os políticos não sabem o que fazer. Os cientistas não sabem o que fazer. Vivem-se tempos inesperados e desesperados. Mas quem alicerça a sua vida na Sagrada Palavra de Deus, à partida não devíamos estar a viver tempos inesperados, porque eles à partida são sempre esperados, porque já estão avisados, não é? E antes de orar eu queria ler uma porção da palavra em Êxodos, porque em alguma mensagem, agora já não me recordo qual, já tinha iniciado, mas depois não colmatei esta mensagem. Quando Moisés sobe ao Monte do Sião para receber a lei, para receber as tábuas lavradas da lei da parte do Senhor, levava 40 dias, os primeiros 40 dias que Moisés esteve aí, na presença do Senhor, em jejum, a receber provisão da parte de Deus. E diz que o Senhor dá-lhe nota a Moisés para baixar, porque o povo, enfim, estava obstinado, tinha forçado a Arão, enfim, a que fizesse um bezerro, porque eles precisavam de adorar. E diz a partir do capítulo 32, a partir do 11, ou não, vamos ler anteriormente, vamos ler a partir do 1 para enquadrar tudo. Diz que, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acrescentou, acercou-se a Arão, e disse-lhe: levanta-te e faz-nos deuses. Faz-nos deuses que vão diante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. 40 dias e já estavam desesperados. 40 dias, onde é que está o líder, onde é que está o chefe, o homem que nos guiou? Ele ausentou-se e agora o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? O que é que dizem os líderes? Que solução é que nos vão dar a esta situação? Nunca mais, não sabemos se vai ser a vacina, se não vai ser a vacina, se vai ser a quarentena, se não vai ser a quarentena, ou o confinamento, se não vai ser o confinamento. Agora fecham-nos as fronteiras, agora não sei o que é que passar, já não se pode viajar para aqui, já não se pode ir para ali. E disse-lhes Arão: tirei as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, vamos a começar a tirar, olha, vamos aproveitar, quem tiver brincos, se forem MX-Beck não vale a pena, mas se forem de ouro, se faz favor, dos vossos filhos, das vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas argolas e as trouxe a Arão, e recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que tiraram da terra de Egito? Qualquer coisa serve para fazer um Deus, qualquer coisa serve para ser venerada por um Deus, desde um cantor, uma guitarra, enfim, desde o meu é aquilo que é mais fácil de adorar e é mais fácil de levantar, o altar ego, é a egolatria, o narcisismo. Qualquer coisa é fácil de ser um Deus, e é fácil de fazer um Deus. E Arão, vendo isso, edificou um altar aí diante e pregoando, disse: amanhã, já não faz falta esperar muito, amanhã mesmo é a festa do Senhor. Assim que, pessoal, ânimo, amanhã vamos fazer uma festa, e amanhã vai ser a festa. E Arão, vendo isso, edificou um altar e disse que amanhã vai ser a festa ao Senhor. No dia seguinte, o que é que o pessoal fez? Madrugou, porque era a festa. Havia-se prometido que havia uma festa. E ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. Já não foi uma oferta forçada, já não era um sacrifício, senão que era uma oferta pacífica. E o povo sentou-se para comer e beber. Casal da Granja, Cabris, Reserva, enfim, tudo do melhor. E levantou-se para divertir-se. Vamos nos divertir. É preciso que o pessoal, faz falta animar a malta, como diz o ditado. Então disse o Senhor a Moisés: vai e desce, porque o teu povo que fizeste sair de Egito, reparem bem, o teu povo, Deus, como tem aqui uma demarcação, era o seu povo que tinha delegado a Moisés
uma tarefa de retirar do cativeiro de Egito e diz, bom, agora o teu povo que tu tiraste de Egito, ok? O que é que ele fez? Corrompeu-se, diz comigo, corrompeu-se. E na realidade o que é que acontece é que ao fim e ao cabo o povo está corrompido. Não é o povo de Deus que não quer. Toda a gente está corrompida. Tu e eu estamos corrompidos. E depressa se desviamos, vamos pôr isto na nossa primeira pessoa, nos desviamos do caminho. Eles desviaram-se do caminho que Ele nos tem ordenado. E fazemos para nós bezerros fundidos. Fazemos para nós deuses. E o adorou, e adoramos-os, e a eles nos sacrificamos. E dizemos, são estes, ó Israel, os teus deuses, que tiraram da terra do Egito. É essas coisas que nós veneramos, aquilo que nos traz salvação, que nos traz libertação. Disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto este povo, e este que é um povo de duras cerviz. Noutras versões bíblicas diz que é um povo obstinado. E agora, pois, deixa-me para que se encenda contra eles o meu furor e eu os consuma. Eu quero que tu repares e atentes bem para este verso 13, porque há aqui uma espécie de... Parece que Deus lhe está a propor um negócio, uma troca, ok? Deixa-me que eu faça deles trigo limpo, farinha amparo, vou agarrar neles, vou acender contra eles o meu furor. E escuta uma coisa, Moisés, de ti vou fazer uma grande nação. Tipo, ok, não me digas mais nada, tipo, não ores sequer, se faz favor, ok? Que eu vou fazer aquilo que eu quero fazer. E, em troca, vou fazer de ti uma grande nação. Agora, o que é que pensas? Se fosses contigo, o que é que tu fazias? Epá, esta malta funde-os, mas vou ser big time, ok? Hã? O que é que vocês faziam? Eu, cá por mim, que os fundissem. Big time. Ok. Não sei tu, mas eu pensaria assim. Ok? Não sei tu, provavelmente. Agora, eu seria egoísta e dizia, olha, esta malta só dá trabalho, rebenta com eles, faz com eles aquilo que tu quiseres, porque se vais fazer de mim uma nação grande, olha, é porque aquilo que tu fazes é perfeito. Esta malta não dá. E parece que há aqui uma troca, não é? Mas agora, porém, Moisés, que era um homem que tinha 80 anos, tinha estado 40 anos no deserto, diz no verso 11, porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse, porquê, Senhor, se acende a tua ira contra o teu povo? Porquê é que os tiraste da terra de Egito com grande fortaleza e com uma mão poderosa? Porquê é que vão os egípcios, os teus inimigos, com maus intentos, tiraste-os de Egito para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra? Vão dizer isso de ti? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Agora o que é que tu ponhas assim na tua cabeça? Ou seja, agora é Moisés a dizer-lhe ao Senhor, olha lá, Senhor, vamos lá ver uma coisa. Tu já viste, Senhor, aquilo que vais fazer, mas pensa uma coisa. A oração de Moisés é confrontar-lhe a Deus e orar-lhe a Deus acerca dele. Dizer-lhe, Senhor, tudo aquilo que tu fizestes por este povo. Agora imagina, tu com o teu poder, os teus inimigos, é tudo em relação a Deus. Tu fizestes e estes vão dizer acerca de ti em relação ao teu povo. Nunca foi focado primordialmente no povo. Quando nós oramos a Deus, normalmente, focamos, e o título da mensagem é Encontros Desesperados, porque a nossa oração é tão desesperada que vamos lhe pedir a Deus, nomeadamente, não em relação a Deus, mas em relação a nós. Nós a Deus, enquanto as orações têm que ser feitas ao contrário. Moisés vê que há um Deus que tem todo o direito para estar, de alguma forma, um bocado chateado com aquele povo, um Deus com o qual ele estava a ter intimidade para receber as leis que iriam guiar o povo. Este povo não tem paciência, obstina-se, já não teve paciência a sair do Egito, já queria voltar para trás, não acreditava naquilo, não acreditava que ia passar e não sei o que mais, e enfim, tudo aquilo que nós sabemos. E ele recorda-lhe ao Senhor, tu fizestes coisas poderosas, Senhor. Tu és com uma mão poderosa livraste-nos. Mas este homem fazia isso desde uma posição em que ele próprio não julgava ser grande coisa. Porque ele próprio tinha já feito umas grandes asneiradas
depois de ter passado os primeiros 40 anos da sua vida no Egito a viver como um príncipe. Ele assassinou, ele depois a seguir fugiu e depois teve 40 anos a cuidar as ovelhas e as cabras do seu sogro Jétro no deserto, onde teve um encontro com este próprio Deus que o comissionou a esta tarefa e ele não acreditava ser capaz. Então ele estava aqui numa situação um bocado de incapacidade. Então muitos de nós, a melhor posição para estarmos é nesta posição de incapacidade. Ok? E então eu queria orar que era para seguir com a mensagem, que isto é só a introdução. Então, mas é rápido, eu prometo. Senhor Jesus, obrigado por este tempo maravilhoso, Senhor, porque é um tempo que, apesar que muitas das vezes não queiramos, não nos sintamos à altura, sintamos-nos talvez imerecedores de poder invocar a Tua palavra, Senhor, Tu és aquele que fazes conforme a Ti te complace, Senhor, e tens sempre misericórdia, socorro oportuno, Senhor, e renovo, Senhor, e a Tua graça é aquela que se manifesta. Assim que pedimos que sejas Tu a alcançar-nos, a tocar-nos, a transformar-nos, Senhor, e a renovar, Senhor, o gozo, a alegria da nossa salvação em Ti, Senhor, e cada pessoa que possa ouvir a Tua mensagem, Senhor, a Tua palavra, porque é ela a única que é viva, Senhor, ela possa ser tocada e vivificada pelo poder do Teu Espírito Santo e que seja feito, Senhor, de acordo à Tua vontade, porque sabemos, meu Deus, que a Tua palavra não volta para Ti vazia, senão produz frutos, Senhor. Frutos apacíveis, Senhor, frutos de glória e de honra ao Teu nome, Pai. No nome de Jesus Cristo, amém. E é sempre nessa posição, amém? Então este homem quer que entendas que estava numa situação provavelmente muito pior do que aqueles homens que queriam simplesmente celebrar porque eles estavam a pensar em si. Mas grande parte destas pessoas estavam desesperadíssimas porque eles queriam qualquer coisa, não é um momento de desespero que se vive hoje em dia. Agora, vemos como ele faz esta oração que parece lida com outra ou interpretada de outra maneira equivocada. Parece que é um homem que está a confrontar a Deus, como que a tirar as coisas à cara a Deus. Mas não, este é um homem que está quebrantado a recordar-lhe a Deus a sua grandiosidade, a sua grande importância. E a dizer-lhe ao Senhor, de certa maneira, tu não podes ser posto em causa pelos teus inimigos. Tu és tão grande, tão maravilhoso, que nada daquilo que tu fizestes, nem sequer a dureza de coração do teu povo pode pôr em causa o teu nome. E volta no verso 13, continua a falar com o Senhor em oração e dizer, lembra-te de Abraão, lembra-te de Isaac e de Israel, os teus servos. Por ti mesmo tens jurado, multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu de toda a terra, que tenho falado da aldeia da vossa descendência, para que possuam por herança, para que possuam a terra por herança eternamente. Volto outra vez a fazer a oração de recordar-lhe a Deus, as suas promessas, as suas palavras. Esse é quem tu és o Verbo, tu és o grande eu sou. Tu recorda-te bem, isto é um momento, mas recorda-te bem. Então diz no verso 14, então arrependeu-se o Senhor do mal que dissera que havia de fazer ao povo. E então diz no verso 15, voltando-se, desceu Moisés do monte, com as duas tábuas do testemunho das mãos escritas, ambos os lados, e do outro lado estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus, também a escritura da mesma escritura de Deus esculpia nas tábuas. Voltou, e então Josué, ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés, há alarido de guerra no arraial. Enfim, Deus arrependeu-se pela oração de um homem quebrantado, um homem que não se sentia à altura do lugar que lhe tinham outorgado. Não era um homem que ele pensava que estava preparado. E provavelmente Deus está a levar este mundo ao ponto em que ele tem que levar. Porque o mundo está desesperado, mas o mundo não está desesperado por Deus. O mundo está desesperado por levantar ídolos, por levantar bezerros de ouro, por levantar soluções a médio e longo prazo, mas que saiam da mente humana. Os ministérios cristãos caíram em soluções humanas.
Faz-nos um Deus, dá-nos uma maneira de adorar, arranja-nos uma maneira de animar a malta, mais um bocadinho, mas arranja-nos um projeto para que a gente, arranja-nos um projeto social para que a gente se sinta ânimo, arranja-nos qualquer coisa para que a gente sintamos que nos faça o bem. Senhor, mas esta mulher, já vistes quanto é que custa este nardo puro do farto de alabastro? Já viste, Senhor, quanto é que nós daríamos aos pobres? Ai, Senhor, Judas a clamar por uma justiça falsa, e Jesus diz-lhe: o noivo está entre vós, mas olha, quero lamentar dizer-te, os pobres sempre vão existir. Afinal parece que Jesus era capitalista. Não, era simples. Eles estavam com o Senhor e parece que vamos negociando, trocando as prioridades de buscar a Deus ou adorar certas e determinadas coisas e, evidentemente, com um coração corrompido, uma mente corrompida, sentimentos corrompidos, tal como Paulo recordava à igreja de Corinto, dizendo: temo por vós, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, também, de sorte alguma, os vossos sentidos estejam corrompidos e se tenham afastado da simplicidade que há em Cristo Jesus. Vamos nos afastando da simplicidade do que é cultuar a Cristo Jesus. Precisamos de certas e determinadas coisas para nos sentirmos mais perto de Cristo. Precisamos de artimanhas, precisamos de maneirismos de predicação, precisamos de maneirismos de adoração, precisamos de certas e determinadas coisas para fazer com que a plateia, nós mesmos, nos sintamos mais perto do Senhor. Provavelmente porque o altar já não tem como Deus Jesus, tem outro Deus que não é Jesus. E então, claro, começam-se a alterar as formas, a alterar as coisas, não é? O povo desviou-se do caminho, assim como continuamente nos desviamos do caminho. O povo era um povo obstinado, assim como nós somos obstinados. Temos necessidade, a palavra correta não é necessidade, temos desespero. Temos um desespero dentro da nossa alma por ter coisas para adorar. Por isso proliferam tantas religiões. Por isso proliferam tantas divindades. Só na cultura hindu há mais de 600 e tal divindades para adorar. E cada divindade depois tem outras semidivindades para adorar. Por isso nasce a cientologia e depois nasce mais não sei o quê, e depois há tantas ramas do cristianismo e mais daqui, mais ali. Porque o homem tem essa necessidade. E quando não é divindades, depois arranjamos itens. Quando não são itens, somos nós mesmos. Dentro de nós mesmos há mais uma grande variedade de coisas, enfim. E isso é tudo é colmatar a necessidade de adorar. Mas a palavra de Deus diz, escrito está: adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele servirás. Ao Senhor teu Deus. Diz, ao Senhor teu Deus. Mas também da mesma maneira já se começa a dizer, bom, enfim, não. Só há um Deus. Há só um Deus, no entanto, cada um interpreta da mesma maneira. Cada um interpreta à sua própria maneira. Assim, vamos adequá-lo. Uns veem-no como Buda, outros veem como Alá, mas é só o mesmo. Pois o homem criou várias formas de interpretá-lo. Enfim. Mas vamos ao plano de fundo da mensagem, é que basicamente este homem manifesta aquilo que é, na realidade, um homem que ultrapassou o desespero para viver em humildade. E ele chegou ao ponto correto, que era o ponto do quebranto. E quando nós alcançamos o ponto de quebranto, é desde esse ponto de quebranto em que alcançamos o coração de Deus. E o ponto de quebranto não é uma questão de como é que eu consigo explicar isto de uma maneira mais forma? Às vezes as pessoas pensam que para andar quebrantado uma pessoa tem que andar assim e tal. É uma questão de atitude, andar assim. É uma questão, não sei, de aparência. Não é uma questão de aparência. Porque Moisés, em seguida, mandou matar os idólatras. Ou seja,
este homem quebrantado, em seguida, executa uma ordem que é como que uma ordem quase que tu dizes, bom, agora passa de quebrantado a tirano. Não, não, não. Ele continuava a ser um homem quebrantado. Mas ele era um homem que temia a Deus. Porque um coração quebrantado é um coração temeroso de Deus. E que toma as medidas que são medidas impopulares aos humanos, mas que são aquelas que, definitivamente, é aquilo que Deus designa que tem que ser levado a cabo. Ele, logo em seguida, manda matar a todos os idólatras. Significa que Deus tem misericórdia de quem quer ter misericórdia, como diz a palavra do Senhor. Mas não deixou de executar, ele poupou da sua ira, mas executou o seu juízo. Porque a ira é uma coisa e o juízo é outra. Porque nós estamos habituados hoje em dia a ouvir um evangelho que diz: ai, o amor de Deus é tão grande, inimaginável, inigualável, um amor HP. Sabes o que é tão grande como o amor de Deus? É o juízo de Deus. Do mesmo tamanho que é o amor de Deus, assim é o juízo de Deus. Da mesma maneira que o amor de Deus nunca falha, assim o juízo de Deus também nunca falha. Por isso ele é um juiz justo. Vão a par e passo. Vão pegadinhos. Não se descolam. E o juízo de Deus não tem nada a ver com a ira de Deus. Ok? O púlpito é que se tem esquecido de pregar o juízo e a ira. E tem pregado o amor. Como parecemos que somos uma comunidade hippie. E só falta virmos para aqui enrolar e, enfim, e voltarmos aos anos 68 e andarmos com as Volkswagens e pintarmos de cor-de-rosa e andarmos aqui todos com os cabelos compridos. Mas parece às vezes que é isso que andamos. Assim que ele executou, quando nós pensamos que as condições que estão reunidas não são as suficientes, Deus opera. Quando pensamos que temos as condições suficientes, provavelmente operamos nós a pensar que é Deus que opera. As coisas vão diferentes. Quando nós aprendemos que estamos num ponto de reconhecer a nossa insuficiência, Deus mostra a sua suficiência. E Deus faz de acordo à sua vontade. A palavra de Deus não diz que Ele não escolheu muitos fortes nem sábios, senão ao contrário. Diz que Ele escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias, as fracas do mundo para confundir as fortes. Ele escolheu as vis do mundo e as desprezíveis para aniquilar, e estes não são para aniquilar aquelas que são. Ou seja, os parâmetros da obra de Deus são completamente diferentes dos parâmetros de que nós, pela nossa mente humana, estamos habituados. Nós focamos-nos nos dons das pessoas e Deus foca-se nos seus frutos. Completamente diferente. Nós deixamos-nos vislumbrar, ai que dom que esta pessoa tem. Que dom. A diferença é que Satanás e os seus anjos têm todos os dons, mas não têm nenhum frutos. E os filhos de Deus podem ter poucos dons, mas têm todos os frutos. Há 3 acontecimentos da Bíblia que recorro rapidamente, porque todos vocês conhecem estas histórias, provavelmente melhor do que eu. Uma delas é da mulher pecadora, aquela mulher que muitas das vezes é conhecida como uma meretriz. Não necessariamente era uma meretriz. Está relatada em vários evangelhos, nomeadamente 3. E definitivamente é apontada num dos relatos como Maria Madalena, da qual Jesus Cristo expulsou 7 demónios. Esta mulher que entrou na casa de Simão o fariseu, a qual rompeu o facho de alabastro, está escrito em Lucas 7,36 e acompanhamos a leitura de maneira rápida. Mais encontros desesperados. Uma mulher diz, 7,36, um dos fariseus convidou-a para comer com ele, convidou-o para comer com ele e entrando na casa do fariseu, reclinou-se à mesa. E eis que uma mulher pecadora, aqui muitas das vezes é quando se faz aqui a mal interpretação do texto, havia na cidade, não é necessariamente uma meretriz, não quer uma mulher com má reputação. Havia na cidade, quando soube que ela estava à mesa na casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com bálsamo, ou seja, um vaso de alabastro que era nomeadamente um vaso pequeno, tinha na parte de cima, era fininho, era de um vidro muito transparente e quase sempre selado, e tinha o nardo. O nardo puro era feito de umas raízes de ervas que vinham nomeadamente do Himalaia
e então tinha um custo e aquilo tinha um cheiro, nomeadamente era quase sempre utilizado em ocasiões muito especiais, como dedicações, casamentos, para ungir pessoas, etc. São curiosidades bíblicas, enfim, que pode atribuir alguma coisa, não é nenhuma revelação, qualquer pessoa que ponha-se a procurar encontra. Não é? E estando por trás dos seus pés, a chorar, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava com os cabelos da sua cabeça, beijava-lhe os pés e ungia-os com o bálsamo. Mas ao ver isto, o fariseu, o homem experimentado na lei, o homem que era fariseu, equivalente a pastor, a reverendo, a reverendíssimo, na escola bíblica, na universidade bíblica, enfim, era um homem com um grande grau, que o tinha convidado a falar com ele. Se este homem fosse profeta, ele diz, mas ao ver isso o fariseu que o convidara falava consigo e disse, se este homem fosse profeta, saberia quem é esta mulher e de qualidade é esta mulher que o toca, pois é uma pecadora. Amém? Vamos agora ler as seguintes histórias, que assim fazemos disto uma longa história, uma história mais curta, que também está logo no outro evangelho, que é no Evangelho de Lucas, no seguinte capítulo, também no capítulo 8, que é uma história que tem duas histórias, que é quando Jairo vai ter com Jesus, porque a sua filha estava a agonizar, a morrer, e Jesus vinha de sanar um gadareno, que também está logo a seguir aqui, isto também, por exemplo, também está relatado no Evangelho de São Marcos, capítulo 5, ele vinha da região de Decápolis e tinha sanado este gadareno, enfim, como todos sabeis, e diz em Lucas 8:40, e aconteceu quando Jesus voltou, a multidão o recebeu, por todos estavam a esperar, e eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe, ou principal da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse na sua casa. Porque tinha uma filha que era a única, que tinha 12 anos e que estava à morte, e ainda ele apertava a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue já há 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres, porque nunca pudera ser curada, chegando por trás, tocou a orla da sua veste ou do seu manto, dependendo das versões bíblicas, e logo estancou o fluxo da sua sangue. E disse Jesus, quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro, os que estavam com ele, Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes, quem é que me tocou? E disse Jesus, alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se a tremer, e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que tinha tocado, e tocado como logo sarara. E ele disse, tem bom ânimo, filha, porque a tua fé te salvou, vai em paz. Não vou ler mais o resto da história de Jairo. Nestas histórias aqui temos aqui um denominador que é um denominador comum. É que todos encontraram a Jesus. Encontraram-se com Jesus. Jairo foi ter com Jesus. Quando a mulher viu que Jesus andava por ali, foi ter com ele. Estavam à volta de Cafarnaum. Cafarnaum era onde Jesus estava sempre parado com os seus discípulos. Era a sua base. Sabem, não sabem? Sabem não? Ok. Então, e aquilo que nós temos que entender é porque muito desespero que exista na nossa vida, por muito centrados, por muito nós desviamos no caminho, por muito obstinados que estejamos, ao fim e ao cabo, Jesus está presente. Ele está no nosso meio. Ele está em todos os lugares, mesmo nós quando nos abandonamos. E Jesus deseja que nós nos encontremos com Ele. Jesus busca-nos. Quando nós lemos a Bíblia, vemos que o ministério de Jesus é feito de encontros. Não são aqueles encontros que ele matava, olha, vamos fazer uma cruzada. Como a igreja, num modelo que eu não creio que seja bíblico, porque eu nunca vi Jesus a montar nenhuma cruzada. Nunca havia montar nenhuma cruzada. Jesus chegava a um sítio, havia malta e começava a falar com a malta. Não é? Jesus não chegava e não anunciava, vou montar uma cruzada. Nós mudámos os parâmetros daquilo que é os parâmetros de Jesus. E então aqui, enfim, mas isso são... Ou seja, a verdade bíblica e teológica é que Jesus nunca montou nenhuma cruzada. A igreja montou cruzadas em nome de Jesus, é outra coisa. Então, está bem, é válido, não há nenhum problema. É lícito. Não há nenhum problema. Então, mas Jesus não. Jesus ia encontrar-se com as pessoas. E passava e permitia que as pessoas se encontrassem com Ele. Estamos aqui? Ele confluía. E cada vez que Jesus confluía com as pessoas desesperadas que tinham um encontro com Jesus mudavam o rumo das suas vidas.
Quando Jesus estava na cruz, ele teve um encontro com um dos ladrões. Não com o outro, porque o outro não se desejou encontrar com ele. A grande diferença dos dois ladrões foi que um desejou e humilhou-se em relação, reconhecendo a sua condição, e o outro não. O outro escarneceu da condição de Jesus. Estamos cá? Ok? Então, no primeiro encontro, vimos que esta mulher tinha um frasco, que esse frasco era caro. À parte do que era caro, o que lá estava dentro era mais caro que o frasco, e era uma mulher que não tinha uma boa reputação. Nós, apesar de querermos criar uma boa reputação, no fundo, não temos uma muito boa reputação. Agora, Ele faz de nós com que tenhamos uma boa reputação quando nós nos encontramos com Ele, e Ele muda o rumo da nossa vida. Estamos cá? Agora, ele foi à casa de um homem que, supostamente, publicamente, ele teria uma boa reputação, de acordo à tradição social hebraica e de acordo à tradição religiosa. Então, hoje, de acordo à tradição, em muitos sítios, as pessoas querem ter boa reputação porque têm um nome ministerial e têm um percurso ministerial. Mas, provavelmente, isso, sentado à mesa com Jesus, não vale muito. Porque, provavelmente, iremos ter os mesmos preconceitos que teve este homem Simão, e provavelmente entrará outra pessoa que socialmente, religiosamente, não terá uma grande reputação, pior reputação terá, reputação duvidável, mas a sua atitude não é uma atitude de preconceito e de juízo, e isso valida com Jesus, e isso provavelmente invalida-nos no nosso encontro com Jesus. Não sei se me faço entender. Ok? Aquilo que validou Moisés e a oração de Moisés não era a reputação ou os feitos de Moisés, senão que era a atitude do coração de Moisés e das palavras de Moisés para com Jesus. Moisés não teve o mesmo pressuposto de apontar o dedo ao povo, mas nem sequer ao próprio Deus, que podia dizer: como é que tu estás a julgar o teu povo? Porque ele era um juiz e ele sabia. Mas ele engrandeceu a Deus em relação aos seus feitos e a quem ele era. E ao fazer isso, ele minorizava-se a si mesmo e recordava-lhe a Deus as suas próprias promessas. Estamos cá? Então, esta mulher era uma mulher que tinha má reputação, e é melhor nós chegarmos e a dizer: temos má reputação. Dizer: não, eu tenho boa reputação. No nosso ministério, às vezes vejo as pessoas dizer: não, é que eu já fiz. Às vezes eu penso assim: olha, conta, mas é aquilo que não fizeste. Porque, sinceramente... Mas há aqui, para mim, há um simbolismo no frasco. No vaso, frasco, ou aquilo que tu quiseste chamar, frasco, ou vaso, ou caixa. É que todos nós consideramos certas e determinadas coisas para nós preciosas. Provavelmente aquela mulher, aquilo seria o seu último recurso. Era aquilo. Saber. Era aquilo. E eu não sei que recurso é que nós temos como último. E eu não sei o que é que nós queremos fazer com os nossos últimos recursos. Não sei se nós chegamos ao ponto do desespero de quebrar os últimos recursos e entregá-los a Jesus. Às pessoas que nos veem ou que nos ouvem. Porque nós consideramos muitas coisas preciosas. E pode ser que nós estejamos a fazer dos nossos últimos recursos, das nossas coisas preciosas, o bezerro. Estejamos a fazer disso o nosso altar. E o que nós temos de fazer é fazer o que esta mulher fez. Dizer: afinal, nós não somos... Pensávamos que até tínhamos alguma reputação. Pensávamos que até tínhamos um ministério. Pensávamos que até tínhamos alcançado alguma coisa. Mas se calhar, afinal, isto não vale de nada. Se calhar o melhor é agarrar nisto, agarrá-lo, levá-lo aos pés de Jesus, e ser honesto, partir isto. Porque afinal, as minhas obras são trapos de imundícia. Porque todos nós temos no coração a nossa caixinha, o nosso frasquinho, com nardo. Não sei se cheira bem, não sei se cheira mal, não sei se é Chanel 5, se é Boss não sei o quê, não sei que cheiro é que tem. Mas nós consideramos-o como o maior tesouro que existe na vida. E
provavelmente aquilo que temos que fazer é ter a valentia que esta mulher teve. Provavelmente esta mulher, no fundo, no seu coração, que não era aquele frasco, era um coração com muitas frustrações. Porque ela teve a ousadia de entrar num sítio onde não podia entrar. Porque jamais uma mulher daquelas podia entrar. Nem daquelas, nem nenhuma mulher, segundo a tradição, podia entrar dentro da casa de um dos principais da sinagoga, como era um fariseu daqueles, Simão o fariseu, que tinha uma posição bem social bastante reconhecida. Não podia entrar, muito menos ter o cabelo solto, não podia ter o cabelo solto. Muito menos, depois, dirigir-se à mesa, muito menos. Isso era já impossível pela lei. Grande valentia teve essa mulher, mas a questão é que ela queria encontrar-se com Jesus. E, estando ele sentado à mesa com os seus pés, nem lhe dirigiu uma palavra, porque não se encontrou digna de dirigir-lhe uma palavra. Mas nós, ainda assim, com as nossas imundícias, debaixo da nossa religiosidade, rebuscando os nossos versículos da nossa Bíblia, que já a conhecemos de forma religiosa, para justificar-nos diante dele, sacamos o versículo fora do contexto, e aí vamos nós todos pipis e chegamos, Senhor, está aqui, assim como diz na tua palavra, chiquitucutubitá, vai lá, senhorzinho, vai lá, faz lá um favorzinho. E aí chegamos com a nossa religiosidade, e lá vamos nós com o nosso frasquinho dentro do bolso, voltamos para casa, e como se diria naquele então, que agora já não se usa muito, ou está a voltar-se outra vez, vira o disco e toca o mesmo. Cara A, cara B. Cara A, cara B. 33 e 78 rotações. Eu sei se era isso ou se não será. Mas ao fim e ao cabo, esta é a realidade do coração do homem, tal como era naquele então no tempo de Moisés. E aquele frasco de alabastro não foi suficiente. O líquido não era muito, o frasco era pequeno. E então, para lavar os pés, lá foram aquelas lágrimas. 7:38, estando por trás dos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas. E enxugava-os com os seus cabelos da sua cabeça e beijava-lhe os pés, ungindo-os com bálsamo. Uma mulher valente. Uma mulher valente. A valentia foi o manifesto daquela mulher. Perguntemos nós, qual é o manifesto que temos para apresentar? A valentia também foi um manifesto da mulher do fluxo de sangue. Porque no meio, entendamos que uma mulher do fluxo de sangue era mais outro quinhão. Se tinhas fluxo de sangue, tudo aquilo que tocavas era impuro. Não podias estar ao pé de ninguém. E esta mulher com fluxo de sangue, depois de ter gasto tudo, meter-se no meio de uma multidão, as pessoas sabiam, não é? Ela vivia na área de Cafarnaum, toda a gente sabia que ela era considerada impura. Uma mulher com fluxo de sangue era como um leproso naquele então. A diferença era que incluso o leproso tinha que estar a não sei quantos, agora não me recordo, a distância tinha que estar a não sei quantas jardas da cidade. Tinham que viver nas aforas das cidades. E quando se aproximavam tinham que gritar e identificar-se. Esta mulher era quase como um leproso. A única diferença é que podia viver na cidade. Mas não podia tocar em ninguém. Em todas as coisas que ela tocava eram consideradas impuras. Ela era considerada impura porque tinha um fluxo de sangue que não podia ter. E ela teve a valentia de passar por um meio de uma multidão que andava atrás de Jesus. Ali aos apertos, mas as pessoas estavam tão desesperadas que naquele momento não notaram. E ela disse, aqui está a minha deixa, aqui vou eu. Agora é que é. E foi no meio. Até que tocou a orla da veste do manto de Jesus. Esta mulher foi valente. Por isso ela tremia quando Jesus parou. E por isso os seus discípulos diziam, pá, agora vais-te parar aqui no meio disto, ó Jesus. Olha lá, ó mestre, vamos lá, pá. Olha, já viste a rapariga, pá, a filha do Jairo, pá. E os discípulos eram como nós. Epá, o Jairo era um importante, porque era um dos mais importantes daquele tempo da sinagoga. Era um homem muito importante. E o que é que os discípulos fizeram? Não, este é mais importante do que esta mulher. Pá. Mas Jesus disse, não, eu sei que de mim saiu virtude. Quem é que tocou? Quem é que tocou? Agora, é necessário que tu e eu sejamos valentes, é necessário que tenhamos um manifesto da valentia, mas nós interpretamos sempre a valentia de uma maneira muito carnal. O valente é aquele que, é aquele que faz. Não, valente é aquele que se humilha, como esta mulher, porque uma das coisas
que estas duas mulheres também têm em comum é a humildade. Porque tiveram sempre que se humilhar. Tiveram sempre que viver vexadas. E é necessário que estejamos dispostos a passar por meio das multidões. Vexados. Não é popular. É necessário que passemos pela multidão dos nossos pensamentos, que estamos sempre a contradizer, que estamos sempre a dizer que isto não é assim, que o melhor isto não é assim, provavelmente há caminhos mais fáceis, provavelmente há outras coisas que provavelmente são mais simples, isto do Evangelho é uma coisa muito complicada, isto não sei o quê, há ofertas muito mais brilhantes do que estas coisas, parece que há um salário que é muito melhor que este, isto de servir ao Senhor é capaz de ser uma coisa muito complexa, há muita gente que diz, não, isto de servir ao Senhor, não, é que o caminho é muito apertado, e é apertado tanto que me vai esmagar, eu tenho que andar por um caminho um bocadinho mais largo, a ver se me tira um bocadinho de flores, sim, flores que não sejam rosas porque têm picos, e depois vou agarrar naquilo e vou-me picar, e todos esses pensamentos, ou seja, eu tenho uma opinião que não é bem assim, mas há umas... pois isto que vai-me causar uma desilusão. E depois isto vai-se-me quebrar o coração, isto de andar com o coração quebrado não dá. E depois causa-me angústias e andar angustiado também não dá. Mas para tocar a orla do manto de Jesus é preciso ser valente, porque provavelmente no meio da multidão vamos passar por angústias, vamos passar por muitas desilusões, vamos passar por muitas acusações e por muitas outras coisas, mas chegaremos e tocaremos o borde do manto de Jesus e teremos esse encontro se aninharmos ao desespero de estar com Jesus, porque é um bom desespero querer estar com Jesus. E Jesus aceitou aquele sacrifício da mulher como aceitou o toque desta mulher. Não repudiou nem uma mulher nem outra. Esta mulher ele já tinha livrado. Diz em Lucas 8:2, algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e enfermidades, Maria, chamada Madalena, a qual saíram 7 demónios. Mas repara bem, ele não aceitou a observação. A observação de Simão diz, 7:44, voltando-se para a mulher, disse Simão, vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me destes água para os pés, mas ela regou-me os pés com lágrimas e enxugou-me com os seus cabelos. Não me destes um ósculo, significa não me beijaste, mas desde que entrou não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso digo que porque os seus muitos pecados lhe serão perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe à mulher, os teus pecados te são perdoados. Ele aceitou aquilo que a mulher lhe deu, mas não aceitou as observações do Simão, nem aceitou a sua própria hospitalidade, apesar de tenha estado com ele. Disse, isto não me serve. Aquilo que tu me dás, não me serve. Porque falhou em toda a tradição. Ele era muito tradicional, era muito reto segundo a lei, mas, de qualquer das maneiras, não cumpriu com toda a tradição. Porquê? Porque não considerava Jesus por quem ele era. E queria simplesmente questioná-lo. E assim há muitos que estão hoje na igreja, assim há muitos que estão hoje no ministério. Não aceitam Jesus por quem Ele é. Querem questioná-lo, querem ver como é, querem prová-lo, querem sacar um bocadinho do partido de Jesus. A ver o que é que Jesus dá, a ver o que é que isto da religião dá. Mas não estão, como dizem os americanos, they're not on it for the long haul. Não estão nele para o caminho todo. Estão a experimentar o caminho. Agora, o encontro com Jesus é aquilo que traz o perdão, é aquilo que faz com que um pecador seja santificado, é aquilo que nos torna filhos e faz com que os filhos pródigos tomem o seu lugar e que os filhos tomem a autoridade que o Pai lhes dá. Quem é que me tocou? Foi aquela mulher. E aquela mulher recebeu a palavra de fé. Vai em paz, porque a tua fé te sarou. A tua fé te sarou. Os discípulos, o que é que faziam? Senhor, a multidão. É o que nós fazemos. Senhor, a multidão. Jairo continuava a implorar. Leia o resto da história que é para a gente terminarmos já. Jairo continuava a implorar, mas depois diz que da casa de Jairo veio uma comitiva, porque a miúda tinha morrido. A filha de Jairo, o que é que lhe aconteceu na história?
Morreu. E mandaram dizer-lhe. Mas Jairo estava à espera que Jesus, os discípulos aqui, estavam a dizer, bom, quando foi o da mulher, disseram, não, senhor, Jairo, nesse mesmo instante chega a comitiva a dizer, olha, a tua filha, posso falar em termos portugueses, perdoem-me lá, palmou, caput, morreu. Dentro do carro, temos que a meter dentro da box, vamos fazer o funeral. Já, quando lá chegou Jesus, já lá estavam as choradeiras, como era, aqui também se usa, nomeadamente mais no norte, as choradeiras. Fazem lá um alarido, pacas para fazer o alarido, etc. Lá estavam todos. Enfim, agora aqui o que é que acontece? Os discípulos também já estavam formatados, não é, à cultura e dizem ao Senhor, desculpa lá, também não vês estas circunstâncias, Senhor, vá lá, temos que ir com o Jairo. E depois vêm os outros com outra mensagem e dizem, não molestes mais o Rabi, não sejas importúneo, a rapariga, não, há que ser importúneo. Porque Deus tem sempre a última palavra. Ok? Amém? Estamos cá? Deus tem sempre a única e a última palavra. Porque a última é sempre a única que vem de Deus. E tanto os discípulos como o Simão simbolizam a religião e a tradição social. Diz, bom, isto não é bem assim, as circunstâncias e tudo isto queriam evitar simplesmente a manifestação que Deus tinha já preparado, porque os encontros são inevitáveis. Mas existia desespero. Jairo aí permaneceu e Jesus dá-lhe uma palavra, porque assim que vem a mensagem de Satanás que lhe vem dizer a tua filha está morta, Jesus diz-lhe assim, não temas, ela somente dorme. Exatamente como aquilo que aconteceu com o outro Jairo. O irmão de Maria e de quem? E de Madalena. Marta, talvez vocês sabiam, que também estava morto, mas ele disse, não temas porque somente dorme. E elas, somente tu cá tivesse estado. Diz, não, isso é necessário, que isto é para... Se quereres, verás a glória de Deus. Amém? Então, estas mulheres manifestaram ousadia e valentia, e esta é uma virtude necessária que nós tenhamos para ter este encontro, que é um encontro desesperado. Não vivamos no desespero, vivamos desesperados por ter um encontro com Cristo Jesus. Mas eu já me encontrei com Ele. Precisamos nos encontrar desesperadamente com Ele. Amém? Jesus, e foi Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo, palavras de Jesus, palavras do Pai, a Josué disse, esforça-te e tem bom ânimo. Temos que ter esforço e bom ânimo continuamente para manifestar essa ousadia. A ousadia vem simplesmente e unicamente por meio do Espírito Santo. Agora, a outra virtude que elas tiveram, elas confiaram. Elas confiaram. Ou seja, nunca houve... mas podemos dizer não, é porque, claro, estavam tão desesperadas que não lhes restou outra opção. Não, confiaram, porque às vezes o desespero, o que é que traz o desespero? O que é sinónimo de desespero? Desconfiança. Estás desesperado, já não confias em nada, ou seja, já não me serve nada, já nem a ciência, nem Deus, nem ninguém, olha, vou-me entregar à miséria, por assim dizer. A definição de confiança, ao fim e ao cabo, confiança é fé. A definição de fé de Hebreus 11:1, eu gosto muito da mensagem, porque diz assim, o fato essencial da existência, significa, eu poria nas minhas palavras, a existência, e diz aqui, o fato essencial da existência, assim, porque existimos, confiamos em Deus. Porque diz, o fato essencial da existência é que esta confiança em Deus, porque existimos, confiamos em Deus, esta é a fé, o alicerce sólido que sustenta qualquer coisa que se faça, qualquer coisa que faça a vida digna de ser vivida. Estão cá? Repito outra vez isto, porque isto é uma coisa, é diferente de ler, não, a fé, a esperança, a certeza daquilo que não se vê. Completamente diferente, porque dá um sentido das palavras atuais do que realmente é a fé. Ou seja, porque nós existimos, que é o fato essencial da existência, estamos cá, não somos um acaso, não viemos ao mundo porque os nossos pais tiveram um encontro amoroso. Naquele dia que se deitaram, ou que iam no carro, ou que estavam na barragem, não sei.
o fato essencial da existência é que esta confiança em Deus, esta fé, é o alicerce, um alicerce sólido que sustenta qualquer coisa. Não é vir à igreja, não é ler a Bíblia, não. Qualquer coisa que faça a vida digna de ser vivida. Então, quando penses na tua dignidade, pensa que ela tem que estar alicerçada em fé. E a fé é confiar em Deus. E estas mulheres confiaram em Deus numa situação de desespero. Muitos querem mais fé. Na igreja, na religião, queremos mais fé. Mais fé. Os apóstolos diziam, os discípulos, Senhor, queremos mais fé. E o Senhor respondeu-lhes, olha, se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, dirias, é esta moreira, desarraiga-te daqui, planta-te no mar e ela te obedeceria. Não lhe disse, olha, não, vou-te dar mais fé, vou orar por ti. Não, pastor, quer mais fé, vamos orar. Não. Se tiveres fé, como um grão de mostarda, a semente mais pequenininha é a semente de um grão de mostarda. Então, o que ele estava a dizer basicamente era isto. Todos nascemos com fé. Mesmo aqueles que não creem em Deus, nasceram com o DNA, a genética de Deus, que é fé. É engraçado quando se fala acerca da igreja, que é em Provérbios 31, que se fala acerca da mulher, é a figura da igreja, diz que o marido é o Senhor, tem o seu coração confiado nela, porque nenhuma fazenda lhe faltará. Ela, a igreja, faz-lhe o bem todos os dias da sua vida. Tem fé. E o Senhor tem fé na sua igreja, porque ela prevalecerá mesmo contra o Hades. Agora, vemos na atitude destas mulheres confiança, vemos na atitude destas mulheres o quê? Valentia e ousadia. A palavra de Deus diz em Salmos 40 que abençoados são vocês que se dão ao eterno e que viram as costas para as coisas certas do mundo e ignoram o que o mundo adora. Outra vez fica plasmado aqui a prioridade de confiar e ignorar aquilo que o mundo adora. Noutras, isto é da versão, exatamente da versão Bíblia para Todos, a revista e corrigida diz: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Mas temos que voltar sempre ao ponto principal. É que no desespero há um encontro sempre com Jesus. Um encontro com Jesus é aquilo que nos muda. Jesus, quando nós dizemos Jesus é amor. Então, vocês não dizem Jesus é amor? Até a maior parte da cristandade dizem utilizam aquele... Então, Jesus é amor, diz-me lá uma coisa. Porquê é que o caminho é apertado? Se um caminho apertado é difícil? É? Eu acho que não. Um caminho apertado leva-nos de maneira mais assertiva. Vamos lá pôr as coisas. Tu vais numa estrada muito larga, tens mais possibilidades de te perder. Quando a estrada é mais curta, é mais apertada, tens menos possibilidades de deambular. É ou não é? A gente temos uma maneira um bocado retorcida de pensar. Então repara lá, porque é que os mandamentos de Deus são difíceis? E o pessoal diz normalmente, vamos ser honestos. Sim, é difícil cumprir, fazer. Não, mas a palavra de Deus diz não. A palavra de Deus diz não, que não é difícil. Então o que é que nós fazemos com que... Não, então porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são penosos ou pesados, dependendo. Então, não é difícil. Isto é o amor de Deus. 1 de João. Isto é o amor de Deus. Estamos cá? Então temos que aprender a parafrasear a maneira que falamos, porque a maneira que falamos é aquilo que pensamos, e em seguida começa a dizer, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Há pessoas que têm, grande parte dos cristãos, e principalmente as gerações, não, o mundo. Qual é que é o problema do mundo? Deus amou o mundo, não o mundo como um sistema, mas o mundo como a criação que Ele criou. Vence o mundo, o sistema deste mundo. E esta é a vitória que vence ao mundo, que é a nossa confiança, que é a nossa fé. O mesmo que tiveram estas mulheres. E teve Jairo.
um homem também. Agora, isto é para entrarmos na onda do feminismo e do masculinismo, estás a ver? Cidadãos e cidadãs, irmãos e irmãs. Para ficar bem politicamente correto, irmãos e irmãs. As mulheres e o Jairo, mas e a filha, Talita Cumi, a ti te digo, menina, levanta-te. E ela levantou-se. A ti te digo, igreja, levanta-te. Tem fé, cria, estás desesperado, eu também estou. Não tens, eu também não. Mas basta um pouco que tenhas e Deus com esse pouco fará muito. Quem é que vence o mundo senão aquele que crê que Jesus Cristo é Filho de Deus? A Bíblia é simples, não a façamos difícil. E o que é que todos eles tiveram? Enquanto Simão não teve humildade, Jairo teve humildade. Jairo permaneceu, foi com Jesus. E quando chegou à sua casa, Jesus disse: tirem-me daqui estas ladainhas todas. Saiam daqui. Fora daqui. Esta gente toda que está aqui a ladainhar, a chorar. E os irmãos podem subir, que eu estou a terminar já. E diz, tiveram todos uma coisa. Uma coisa que é aquilo que Paulo recomenda. Diz que Deus resiste aos soberbos, mas Deus dá graça aos humildes. Paulo lutou contra um enviado de Satanás. 3 vezes pediu ao Senhor que o livrasse. E o Senhor disse-lhe: Paulo, basta-te a minha graça. E Paulo então disse que ele aprendeu a regozijar-se então nas suas fraquezas e nas suas debilidades. E enquanto ele era fraco e débil, então se aperfeiçoava a fortaleza do Senhor nele. E ele aí aprendeu a ser forjado em humildade. E em Filipenses, Paulo escreve à igreja de Filipo a dizer-lhes: olha, que vocês tenham o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que ele era em forma de Deus, não teve isso como usurpação de ser igual a Deus, mas aniquilou-se. Noutras versões bíblicas diz humilhou-se. Significa ele, noutras diz despojou-se. Ele esvaziou-se de si mesmo, tomando forma de servo. Noutras diz tomando forma de homem. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Amém? A humildade. Em 1 Pedro diz: humilhai-vos, pois debaixo a poderosa ou a potente mão de Deus, para que a seu tempo Deus vos exalte. E diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. São momentos, eu vivo em contínua ansiedade. São momentos em que todos vivemos em ansiedade. O desespero é uma manifestação poderosa da ansiedade que existe na nossa alma. A ansiedade que existia naquele povo. Precisavam de um Deus para adorar. Faz-nos Deus para adorar, que este homem está a demorar muito tempo. O que é que este homem está a fazer? A ansiedade. Canalizemos esta ansiedade e este desespero para buscar esse encontro derradeiro, definitivo, que necessitamos ter continuamente com Jesus Cristo. Porque ele, nas palavras de Paulo, estou zeloso por vós com zelo de Deus. Jesus está zeloso por vós. Ele está para preparar-nos como uma virgem, para apresentar-nos diante do Senhor. Simão estava enganado pela tradição. Os discípulos estavam enganados, queriam culpar a multidão. Nós muitas vezes também estamos enganados com as tradições, com aquilo que estamos acostumados. Estamos enganados e queremos culpar as outras pessoas das nossas circunstâncias. Queremos culpar, enfim, tudo aquilo que nos rodeia. Não. É momento de, no nosso desespero, focarmos a atenção naquele que nos pode livrar da angústia, livrar do desespero e levar-nos a recuperar a alegria e o gozo da salvação. Jesus estava seguro que dele tinha saído virtude. Aquela mulher tocou a orla do seu manto. Jesus disse aos seus discípulos: não estejais ansiosos por coisa alguma, porque o vosso Pai que está nos céus, Ele tem cuidado dos lírios do campo. Não há necessidade, mas a nossa alma anseia. A nossa alma anseia. O salmista dizia: a minha alma tem sede do Deus vivo. Ela anseia por ti. Como o servo brama pelas águas, anseia a minha alma por ti. Esse tem que ser o desespero da nossa alma. Termino com um verso de Hebreus que diz: temos um grande e sumo sacerdote. Jesus, Filho de Deus, Ele penetrou nos céus. Retenhamos firmemente a nossa confissão.
Não é difícil os seus mandamentos. Não são pesados. Pesada é a nossa carga. A sua carga e o seu jugo são ligeiros. Não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Ele em tudo foi provado, tentado. Porém temos um como nós, em tudo foi tentado. Ele sem pecado. Nós, no entanto, pecamos. Então fazemos uma coisa simples. Cheguemos-nos, pois. Diz a palavra de Deus. Cheguemos, pois. Como? Com confiança. Eu punha-lhe aqui mais umas. Com confiança, com ousadia, com valentia, com humildade, ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e encontrar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Oremos e cheguemos confiadamente a este trono da graça, para que desesperadamente tenhamos este encontro com Jesus. Pai, no nome de Jesus, queremos, de uma forma desesperada, Senhor, chegarmos a Ti, Senhor, tocar a orla do Teu manto, Senhor, estar contigo, Senhor, pois somente Tu, Senhor, podes aliviar-nos da nossa ansiedade, Senhor. Somente Tu tens socorro e auxílio, Senhor, para tudo aquilo que há na nossa alma e no nosso coração, Senhor. Queremos agarrar no nosso vaso de alabastro, Senhor. Queremos quebrar, Senhor, diante de Ti, diante da Tua presença, Senhor. E aí, tudo aquilo que nós possamos considerar como de algum valor para nós, colocá-lo aos Teus pés, Senhor. Pois Tu, Senhor, és o nosso tesouro, Senhor. Por isso a Ti queremos louvar, Senhor, a Ti queremos adorar, Senhor, e queremos pedir-te, Senhor, ser propício às nossas vidas, Senhor. Limpa-nos, Senhor, do nosso pecado. Limpa-nos, Senhor, do nosso duplo ânimo, Pai, no nome de Jesus Cristo. Anima-nos, fortalece-nos em Ti, Senhor. Senhor, fortalece-nos na força do Teu poder, Senhor. Aperfeiçoa-nos, santifica-nos em Ti. Santifica-nos, Senhor, a nossa alma, santifica a nossa carne, Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor. Faz com que o nosso caminho seja direito e reto, Senhor, Pai, no nome de Jesus Cristo. A Ti, somente a Ti, Senhor, queremos agradar. Somente a Ti, Senhor, queremos louvar, Senhor. Pai, faz-nos valentes, ousados, Senhor. Dá-nos, Senhor, a capacidade, Senhor, de humilhar-nos, Senhor, como Tu, Senhor. Termos confiança e fé a cada dia, Senhor, para que de uma forma desesperada possamos correr para Ti, encontrar-nos contigo, Senhor, e fazer com que muitas mais pessoas possam encontrar-te a Ti, Senhor, a única esperança, a única salvação, o único nome dado, Senhor, aos homens, para que todo aquele que Teu nome confesse em Ti creia alcance salvação da sua alma. Pai, no nome de Jesus, Te abençoamos, Te louvamos, Senhor. Tu és um Deus de promessas.